Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês nesse domingo de manhã. Uma pena que nós não podemos estar perto um do outro, mas estamos aqui de toda forma reunidos para louvar o nome do nosso Deus nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, mas crendo que Ele cuida de nós e que Ele não está alheio às situações que a gente tem vivido, mas que Ele é o Todo-Poderoso, que governa os céus e a terra e governa as nossas vidas também. Então eu quero te convidar agora de manhã para você se reunir na sua casa, com a sua família. Tira esse tempo para que você possa meditar no Senhor, para que você possa receber uma palavra, louvar com a gente e ter o coração aquecido por esse Deus nessa manhã. Vamos louvar. Uera, pa 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 pa, uera, uera, pa 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 para. Uera, pa 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 pa, uera, uera, pa 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 para. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder para nos guiar. Juntos levantemos para sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Uera, pa 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 pa, uera, uera, pa 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 para. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder para nos guiar. Juntos levantemos para sempre em nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Uera, pa 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 pa, uera, uera, pa 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 para. Amém. Senhor da glória, Senhor da história, esse é o nosso Deus. Vamos continuar louvando a Ele, rendendo graça, louvor, honra e glória para o nome dEle, porque Ele merece.
montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 No coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Em meio às circunstâncias difíceis, Jesus, Cantaremos teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém. Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Sim, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós podemos, mesmo nas situações difíceis, ainda louvar ao Senhor, ó Pai. Sim. E nós fazemos isso, Senhor, porque o Senhor é a nossa única Sim, esperança, Pai. E a esperança mais firme, Pai, que nós podemos depositar a nossa confiança, meu Deus. Muito obrigada, Pai, que a gente possa, Senhor, cada dia cantar o Teu amor, ó Pai, e para sempre viver esse amor, ó Deus. E que o nosso coração, ó Pai, possa exultar, ó Pai, e se encher de alegria, Pai, porque é isso que o Senhor nos proporciona. Sim, Paz, ó Pai, em meio à tempestade, Pai. Calma, Senhor Deus. Esperança, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a viver esses dias difíceis. E nos dê, Pai, a Tua sabedoria, Pai, para enfrentar, Senhor, um dia de cada vez, Pai, Amém, sabendo Senhor. que o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero que você agora se prepare o seu coração para receber a mensagem do Senhor e que ela fale ao teu coração, que sirva para você começar bem a sua semana, para você se sentir motivado pelo Senhor a continuar. Fique com Deus e que essa mensagem seja muito encorajadora ao seu coração. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que bom é poder estar com vocês juntos para celebrarmos e exaltarmos Cristo Jesus, a nossa única esperança. Sem dúvida, eu e você gostaríamos de estar juntos, gostaríamos de estar próximos uns dos outros, mas vivemos num momento difícil, um momento complicado, em que demonstramos o nosso amor ao próximo nos cuidando. Nós já estamos saturados de toda essa conversa de pandemia, de tudo que envolve isso, e todos os problemas que têm nos atingido e nos afligido. Porém, eu quero chamar você nesse momento a um renovo. Eu quero chamar você nesse momento a um caminho de esperança, trilhar um caminho de esperança. E trilhar um caminho de esperança não é só eu e você termos alguma coisa positiva a que nos agarrarmos.
Trilhar um caminho de esperança não é só ter aquela boa intenção dentro do coração de que tudo vai dar certo. Aquela expectativa de que as coisas se alinhem. Muitas vezes essa pode ser uma falsa esperança que nos leva a ignorar o medo que sentimos, que nos leva a evitar encarar diante dos nossos olhos os problemas que enfrentamos. Só que como temos Cristo Jesus, nós temos uma esperança que é real, que não é falsa, que é viva, que não é morta e depende da nossa nutrição, de ficarmos afirmando que ela existe. Nós temos Cristo Jesus, que é a nossa esperança viva. E mesmo quando eu e você falhamos na nossa esperança e na nossa confiança em Cristo Jesus, Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos sustenta. E eu quero nessa manhã ter com você um tempo de oração. Eu quero ter um tempo de clamor, porque vivemos um momento muito difícil. E nos colocarmos diante desse Deus que é a nossa viva esperança. Eu convido você a ir na sua casa, a reunir a sua família ao seu redor, para que juntos a gente possa orar ao nosso Deus. Clamar: Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia dos líderes da nossa cidade, tenha misericórdia de cada um de nós que temos enfrentado, seja os problemas da área da saúde, cada profissional da área da saúde, seja os problemas econômicos que nós temos vivido, os nossos líderes que têm tentado gerir esse problema econômico e tem sido muito difícil. Eu e você precisamos nos colocar diante desse, que é a única esperança na nossa vida. Vamos orar juntos? Deus bendito e Pai de amor, eu me coloco diante de Ti, juntamente com os meus irmãos e irmãs aqui. Estamos juntos clamando ao Senhor e pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça, porque sem Ti não somos nada, Jesus, sem Ti nos perdemos. Sem Ti, como um carro desalinhado, saímos do caminho. Então nós estamos aqui pedindo ao Senhor, renove a nossa esperança. Renove a nossa certeza de que não é porque o mundo está em caos, não é porque a vida vira de cabeça para baixo com muita rapidez, que o Senhor não está no controle de tudo. O Senhor controla todas as coisas e a nossa esperança precisa estar nessa verdade, no seu controle, do seu cuidado, da sua boa mão sobre nós. O Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Então é nessa verdade que devemos descansar. E por termos essa verdade conosco, da sua bondade, do seu cuidado, do seu amor, estamos clamando a Ti, Deus, tem misericórdia. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre todos aqueles que estão acamados ali no hospital, Senhor, todos aqueles que têm sofrido, cada família que tem passado dias tão difíceis e agonizantes, esperando por notícias, sofrendo com as notícias que chegam de dificuldades, de problemas ou de alguma melhora, e a esperança surge no coração, mas tantas emoções e tantos sentimentos complicados nós temos vivido nesses dias, Senhor. E pedimos a Ti, tem misericórdia. Pedimos a todas aquelas famílias, pais de famílias que têm sofrido com a realidade de que tem faltado emprego, de que tem faltado recurso, de que tem faltado pão na mesa. Ô Jesus, tem misericórdia. Nosso Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, nós clamamos. Ô Deus, te peço pelos nossos líderes da cidade, Pai. Guie os nossos líderes do nosso estado, do nosso país, cada liderança nossa, para que eles possam ter o caminho e encontrar, discernir o melhor caminho para nos guiar para fora dessa crise. Clamo ao Senhor também pela saúde física, emocional e espiritual de cada um daqueles guerreiros que têm estado na linha de frente da área da saúde, Pai. Oh Deus, sustenta aquelas pessoas, Deus, sustenta aqueles homens e mulheres que estão dando a sua vida em favor do próximo. Deus, tem misericórdia. Sustenta o Teu povo, Pai. E nos ajude como Sua igreja a servirmos esses que têm nos ajudado, a estarmos juntos com eles, sustentando em oração, juntos oferecendo aquilo que pudermos oferecer para ajudá-los. Usa a nossa vida na vida deles, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, confiantes nessa esperança inabalável que é o Senhor. Amém. E eu também quero continuar desafiando você a pensar comigo sobre como nos mantermos nesse caminho de uma esperança inabalável. Inabalável é uma palavra que nos chama muita atenção,
nos chama muito a atenção, principalmente porque eu e você somos a todo tempo abalados. Nossa estrutura é frágil. A nossa estrutura, ela não suporta ou ela não está preparada para as mudanças que se colocam diante de nós nesse mundo. Eu e você precisamos encarar o fato de que a cada instante nós temos sinais e indicadores de que sem Deus é impossível viver nesse mundo. A cada momento nós temos essas diretrizes de que a nossa vida é tão frágil, nós somos tão impotentes para gerir a nossa vida, podemos ser pegos por circunstâncias no próximo segundo que nós não imaginávamos, podemos nos ver incapazes de resolver os problemas que se colocam diante de nós com uma velocidade alucinante. E é por isso que eu e você precisamos então entender o que é o caminho de viver uma vida inabalável. Por isso que essa palavra nos atrai tanto. Primeiro porque nós somos seres que se abalam com facilidade. Num segundo momento, porque ser inabalável é uma característica extrínseca a nós, não está em nós, e que nós temos a possibilidade de atingi-la. Está ao nosso alcance, ser inabalável. E está ao nosso alcance no sentido de que podemos encontrar essa força em Deus. E como eu disse já um pouco antes aqui, nós tendemos a não buscar essa esperança em Deus. E aqui está o cerne do perigo que eu quero falar com você, ou do problema nesse momento. Que nós não conseguimos a todo momento buscar e confiar no Senhor. Nós tendemos à descrença, nós tendemos a buscar os nossos próprios caminhos, nós tendemos a confiar na nossa conta bancária, nós tendemos a confiar na vacina que está vindo, nós tendemos a confiar na sabedoria dos médicos, nós tendemos a confiar na sabedoria dos líderes financeiros, daqueles que orientam o mercado financeiro. Nós tendemos a confiar naquilo que vemos e naquilo que tocamos. Nós tendemos a isso, naturalmente. De forma, sem fazer força, a gente já vai por esse caminho. E veja, não é errado você estar atento ao mercado financeiro, não é errado você confiar, você crer que os médicos e os cientistas, eles apontam um caminho em direção à solução do problema, como no caso a vacina. Não é errado nós olharmos e nos planejarmos financeiramente para não passarmos momentos difíceis. Isso não é errado. O problema é quando a nossa fé está nessas coisas. O problema é quando nós não conseguimos desviar o nosso olhar disso como a única fonte de esperança. Porque é aí que eu e você nos perdemos. Eu e você precisamos direcionar o nosso olhar única e exclusivamente para Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Apesar das circunstâncias, a minha conta bancária pode falhar, a vacina pode não dar certo, a minha esperança de que alguma coisa mude pode ser abalada, mas Cristo Jesus é inabalável. Nele nós temos uma confiança e uma fé de que não são as circunstâncias dessa vida que ditam a minha realidade, mas é a realidade de que Cristo Jesus está comigo. E eu quero ler com você um salmo de Davi, o salmo de número 27. Abra no salmo 27, versículo 1, e eu quero ler com você esse salmo. É um salmo que só de lermos nosso coração já se enche de alegria, de esperança, ao ver o relacionamento que esse homem tinha com Deus. Salmo de número 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em teu santo templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então,
manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim, em tua ira não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor. Seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Nossa, que texto maravilhoso. E o que começa me chamando a atenção nesse texto, que eu queria compartilhar com você, é que nós precisamos encarar a realidade de que Davi não acordou numa manhã e disse assim, vou escrever um salmo bonito, vou escrever uma poesia. E teve a inspiração desse salmo. Não é o coração poeta de Davi que simplesmente, numa situação qualquer, teve um momento de inspiração e escreveu isso aqui. Davi está sangrando este salmo. Davi está expressando em todas as circunstâncias da sua vida, estão aqui nesse salmo. Davi está colocando na ponta da pena aquilo que ele estava vivendo. Aquilo que ele estava transpirando, as suas sensações, emoções e percepções da vida estão descritas nesse momento do momento da sua vida, estão descritas nesse salmo. Davi está passando por um momento de extrema fragilidade. Davi está passando por um momento de medo. Davi está passando por um momento de impotência, ele está totalmente abalado com a situação. Davi está abalado. E ele começa o salmo dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que terei medo? Davi está tentando falar para ele mesmo, não tenha medo, porque você tem um Deus que é maior do que você. Porque Davi, ao olhar para as circunstâncias da sua vida, tinha medo. Davi, ao olhar para as circunstâncias da sua vida, estremecia. Então ele olha para as circunstâncias ao redor e ele tem N motivos para se desesperar, para estremecer, para ter medo, para duvidar. Então, Davi está no momento em que o seu coração, os seus sentimentos dentro de si, ele está abalado diante das circunstâncias que vêm sobre ele. Davi passa por essa situação de dificuldade. E olha que interessante, Davi não só lida com as circunstâncias adversas da sua vida, como algumas dessas circunstâncias são causadas por pessoas. São causadas pelos seus inimigos, são causadas por aqueles que querem o mal de Davi. E ele diz, quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, permanecerei confiante. Então, Davi tem a sua vida com complicações, com situações difíceis, por causa dos inimigos de Davi, por causa das circunstâncias que estavam sendo colocadas diante dele. Então esse é o cenário que Davi está vivendo, um cenário difícil, um cenário preocupante, um cenário desafiador, um cenário onde a todo momento ele estava sendo desafiado com a realidade de que a sua vida estava sendo abalada, de que ele poderia sofrer um impacto a qualquer momento. Isso não é muito distante de mim e de você. Nós temos vivido dias em que a qualquer momento em que nós temos percebido que circunstâncias de lugares que nós nem imaginávamos surgem e nós nos vemos totalmente abalados com a situação. Por que nós estamos falando sobre isso? Para que eu e você possamos encontrar um caminho de real esperança em Jesus. Trilhar o caminho que um dia Davi trilhou de comunhão e de confiança em Deus, de comunhão profunda com o Senhor, para que essa seja a nossa ferramenta no momento difícil. Para que essa seja, melhor dizendo, esse seja o nosso caminho nos momentos difíceis. Nos momentos em que nos sentirmos abalados, e por mais que não queiramos isso, nos sentiremos abalados,
seremos atingidos e impactados por circunstâncias as mais diversas da vida, como que tem acontecido conosco agora, o caminho que nós temos é uma comunhão profunda e crescente com o nosso Deus. Então, o versículo 4, Davi diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, para contemplar e meditar no teu santo templo. Pois ali ele me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Então veja, Davi fala, diante de todas essas circunstâncias, Davi encontrou o caminho. Davi não tentou, ou Davi entendeu que não adiantava procurar caminhos humanos, em alianças políticas para se proteger dos seus inimigos, em estratégias de guerra. Ele poderia até fazer essas coisas, fazia parte daquilo que ele deveria fazer, mas não era nisso que ele baseava a sua esperança. Num contexto de medo, de desespero, de tremor, Davi só queria uma coisa. O maior desejo dele era morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor. Davi entendeu que se ele vivesse uma vida de profunda comunhão com o Senhor, se ele conhecesse o Senhor profundamente a ponto de, nesses momentos, ele se dirigir ao Senhor e dizer, salva-me, socorre-me, ele estaria bem. Davi entendeu que o único caminho de real certeza era o caminho com o Senhor. E é interessante porque aqui, Davi expressa o contexto que ele vivia naquele momento, né? Naquele momento, a presença do Senhor estava no santuário, estava no tabernáculo, que era onde o Senhor se colocava e ali colocava a sua presença. A Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. Então ele usa esse termo, é morar na casa do Senhor todos os dias. Naquele tempo, no Antigo Testamento, eles iam até o templo e se colocavam diante do Senhor, porque a presença do Senhor estava ali. Algo que é radicalmente diferente no Novo Testamento, no tempo da igreja, que é o meu tempo, o tempo que nós vivemos aqui, o seu, é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus, que antes havia ordenado ter o tabernáculo para estar ali, para que a sua presença estivesse naquele lugar, esse Deus tabernaculou, esse Deus se fez carne, se fez como um de nós. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter um caminho, uma verdade e uma vida para trilhar. Essa vida era somente Ele, Cristo Jesus. O único caminho que leva de volta ao Pai, como diz João 14,6, é Cristo Jesus. Então esse Cristo Jesus que tabernaculou e se fez presente em nosso meio, dando a sua vida em nosso lugar, é por esse vivo caminho que nós adentramos a presença de Deus. Eu não tenho que ir mais a um templo, eu não tenho que ir mais a um lugar que representa a presença de Deus, porque a presença de Deus hoje se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. E o próprio Cristo Jesus, quando esteve para subir aos céus, ele disse para os discípulos assim: não saiam de Jerusalém, esperem, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus agora habita aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Então, é uma comunhão, é uma ação de Deus em direção a nós, que aumenta, que alarga, que expande, que explode essa oportunidade de comunhão com Ele. Nós temos uma oportunidade de comunhão muito mais profunda, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós como sua igreja. Nós somos, como diz Pedro lá na primeira carta, pedras vivas de um edifício espiritual. Nós temos acesso a essa comunhão de forma mais clara e mais plena do que Davi tinha. Não é à toa que quando aqueles que viram Jesus, o autor os autores do Novo Testamento, falam sobre os profetas dizendo que aqueles que viram Cristo Jesus encarnado, viram aquilo que os profetas ansiavam ver, aquilo que os profetas falavam sobre, aquilo que os profetas apontavam. Aqueles que viram Cristo Jesus e têm Cristo Jesus agora como seu Salvador presente na sua vida, têm aquilo que os profetas ansiavam. Aquilo que Davi está falando aqui sobre uma comunhão plena e profunda com o Senhor, nós temos um vivo e novo caminho que nos proporciona essa comunhão profunda com Deus, é Cristo Jesus. Eu quero desafiar você nessa manhã a olhar para Cristo Jesus como a sua esperança em momentos difíceis, como a sua confiança, como aquele em quem você pode colocar a sua vida. E olha o resultado que o próprio Davi descreve de uma comunhão profunda com o Senhor. No versículo 5,
pois ali me abrigará em tempos de aflição. Em seu santuário me esconderá, em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei com música. Davi está dizendo, no tempo de aflição eu sei que eu sou guardado, diante dos meus inimigos eu sei que eu estarei bem. Davi não diz que a aflição não vai existir, Davi não diz que os inimigos sumirão, Davi diz que por trilhar o caminho da comunhão profunda com o Senhor, mesmo diante dessas circunstâncias, eu sei qual é o resultado. Qual é o resultado? Ele me abrigará. Em segurança, numa rocha alta me colocará e manterei a cabeça erguida. Ele me guardará. É Ele quem nos guarda e nos protege nesses momentos difíceis. Por isso que essa comunhão profunda com o Senhor por meio de Cristo Jesus é o caminho que eu e você temos para viver dias tão difíceis como os que nós temos vivido. É o caminho que eu e você temos, é a esperança que eu e você temos. Mas Davi não para por aí, ele diz assim, ouve a minha oração, ó Senhor, tem compaixão de mim e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim, em tua ira não rejeites o teu servo. Sempre foste meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Agora Davi está ali, naquele momento de comunhão com o Senhor, rasgando o seu coração, dizendo, Senhor, ouve a minha oração, eu quero caminhar contigo, eu anseio esse caminho contigo, porque não há nada melhor, não há nada em que eu possa me firmar, não há nada em que me dê a esperança de caminhar contigo. Ouve a minha oração, não me rejeites diante dos meus pecados, das minhas falhas, e na tua ira por causa dos meus erros, tenha misericórdia de mim. Davi está reconhecendo que é ele quem carece de um relacionamento com o Senhor. Davi está reconhecendo que sem a misericórdia do Senhor ele não é nada, ele não tem esperança de nada, ele não pode absolutamente nada. Ele ouve o Senhor atraindo ele, o Senhor atraindo o coração de Davi para perto de si, e Davi entende esse chamado e diz, eu quero ir também, Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero crescer no meu relacionamento com o Senhor, eu quero me aprofundar mais no meu relacionamento com o Senhor. Veja que Davi não está pedindo a solução dos problemas, Davi está pedindo, diante dos problemas, mais comunhão com Deus. Davi está dizendo, eu quero andar mais com o Senhor. Eu quero estar mais próximo de Ti, Senhor. Porque mesmo que na minha vida o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mesmo que aquilo que é mais absurdo possa acontecer, mesmo diante da circunstância mais inimaginável, o Senhor nos acolhe. O Senhor é aquele em quem nós temos segurança e a possibilidade de seguir. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à espera. Não permita que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que eu nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. É interessante como Davi termina esse salmo dizendo, Senhor, eu tenho passado por tribulações, em meio a essas tribulações eu entendi que o caminho, que a comunhão contigo é o único caminho, é o melhor caminho, todas as outras tentativas são falhas, mas me ajuda, porque eu não consigo. Davi está reconhecendo a sua pequenez, Davi está reconhecendo a sua incapacidade, a sua fragilidade de se manter nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós somos como crianças que precisam, para atravessar a rua, que o seu pai e a sua mãe segurem na mão, para que eles possam atravessar com segurança e não entrarem na frente de um carro. Na caminhada da nossa vida, nós precisamos que Deus segure nas nossas mãos, para que a gente possa seguir. Sem aquele pedido, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me socorre, Senhor, venha sobre mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu errei novamente, tenha misericórdia de mim, nós jamais conseguiremos. Somos falhos. Somos falhos. Como eu disse lá no começo, o nosso coração é inclinado ao mal, o nosso coração é depravado, ele segue o mal, ele não anseia por Deus, ele não anseia por andar com o Senhor, ele anseia pelas suas próprias soluções. E é por isso que nós sempre nos damos,
nos vemos diante de problemas em que nos parece sem esperança, porque temos tentado confiar em coisas humanas, quando Deus está nos chamando a todo tempo para aumentar a nossa comunhão e a nossa profundidade de relacionamento com Ele, por meio de Cristo Jesus. Quero desafiar você. Davi, quando termina o salmo aqui no último versículo 14, é muito interessante, porque ele não está falando, na cabeça dele, ele não está pensando assim em que outros leiam. Davi está escrevendo um salmo, como eu disse, conversando consigo mesmo, trazendo a sua própria memória diante das aflições que o cercam, certezas em que ele precisa se firmar. Então Davi faz uma exclamação, dá uma ordem a si mesmo: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. A confiança de Davi, ou o pedido de Davi ao Senhor, essa ordem, essa palavra a si mesmo é de continue caminhando. Continue caminhando. O desafio que eu faço para você é esse: continue caminhando. Continue caminhando com o Senhor em meio às lutas dessa pandemia, em meio às crises econômicas, em meio às notícias, aos decretos de temos que ficar em casa, não podemos sair de casa, em meio a todas essas circunstâncias que são difíceis, que são complicadas, não podemos ir à igreja celebrar com os nossos irmãos. Em meio a tudo isso, eu convido você a confiar no Senhor assim como Davi confiava. E em meio a essas tribulações, não procurar os seus próprios caminhos ou buscar uma esperança fora de Cristo Jesus, mas afirmar que a única esperança que você tem é Cristo. Deus, muito obrigado por esse tempo de comunhão e de celebração aqui, Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e possa nos ajudar para que vivamos, Senhor, essa plena confiança em Ti. Que possamos viver, Senhor, caminhando lado a lado com o Senhor e mesmo diante de situações tão adversas e difíceis, o Senhor seja a nossa única esperança. Te agradecemos por Cristo Jesus, o novo e vivo caminho que nos leva a essa presença de Deus. Temos total acesso à sua presença por meio de Cristo Jesus. Então que eu e os meus irmãos reconheçamos a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de Deus. A nossa necessidade do nosso Salvador Cristo Jesus. Em nome dele que eu oro. Amém, Senhor. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus.